Olá, colegas. Eu resolvi gravar esse vídeo breve a respeito de alguns temas sobre teoria geral dos recursos cíveis. E para a gente estudar a teoria geral dos recursos cíveis, eu gostaria de inicialmente apresentar alguns dados a respeito do volume de processos em tramitação nos tribunais superiores, especialmente o STJ, que é aquele que a gente vai se ocupar mais nos nossos encontros em sala de aula. Então, inicialmente, eu destacaria que um dos grandes objetivos do Código de Processo Civil de 2015, como os senhores sabem, é a valorização da jurisprudência. Nós temos em torno de 78 milhões de processos em tramitação no Brasil, grande parte desses processos são repetitivos, então uma das inovações mais importantes do Código de 2015, em comparação com o Código de 1973, era tentar formar uma decisão que fosse obrigatoriamente seguida pelos tribunais inferiores, com o objetivo de oferecer isonomia, com o objetivo de oferecer igualdade de tratamento perante o direito para as partes. Então, o artigo 926 e o 927 são bastante ilustrativos a esse respeito, e eles trazem a ideia de que, uma vez formado o paradigma, em geral pelos tribunais superiores, como os senhores observam no 927, essa decisão, essa interpretação do direito deveria ser seguido pelos demais juízes. Então, a valorização da jurisprudência teria como efeito prático a redução do número de processos, porque, uma vez definida a jurisprudência, os próprios advogados poderiam orientar os seus clientes a não propor ação, porque o resultado seria um insucesso, ou a orientar o cliente, que eventualmente seria réu no futuro, a modificar a sua atuação para atender os parâmetros fixados na interpretação do direito. Então, um segundo efeito importante da jurisprudência estável dos tribunais seria uma redução no volume de processos. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele publica todos os anos, em geral no segundo semestre, uma obra chamada Justiça em Números, no qual ele apresenta detalhes a respeito do funcionamento de todos os órgãos jurisdicionais brasileiros. Então, o último Justiça em Números, que foi publicado em 2019, referente ao ano de 2018, ele dá conta desses quase 80 milhões de processos em tramitação ainda no Brasil, que é um número bastante alto. Avançamos aqui. Naquilo que interessa aos nossos encontros sobre recursos no processo civil, eu gostaria de chamar a atenção para os dados do STJ. Vou botar minha posição aqui no canto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um slide. Nós tivemos, isso que eu queria. Nós tivemos, anterior. Nós tivemos em 2018, no encerramento do ano judiciário, uma notícia publicada no site do próprio STJ, dando conta que pela primeira vez o STJ ultrapassou o número de 500 mil recursos julgados no ano de 2018, que dá uma média de 15 mil recursos para cada um dos ministros relatar. Ou 1.402 por dia, ou ainda 58 recursos por hora, o que dá uma média de um recurso por minuto, o que é um número bastante expressivo. Em 2019, eu supunha que esse número seria reduzido, mas segundo os dados oficiais do STJ, que foram divulgados também no encerramento do ano judiciário, em 18 de dezembro de 2019, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que o STJ recebeu 34 mil processos, 34 mil recursos a mais do que do ano anterior. E em número de julgamentos, o STJ alcançou 528 mil recursos julgados. Lembrando sempre que o STJ tem 33 ministros. O STJ atua basicamente pelas suas turmas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, com 5 ministros. As primeiras duas turmas compõem a primeira seção, que é competente para o direito público. Terceira e quarta turma compõem a segunda seção, que é competente para o direito privado, e a quinta e sexta turma compõem a terceira seção, que é competente para o direito criminal. Então, se nós falamos em 528 mil recursos julgados, nós também temos que lembrar que existem 33 ministros no STJ. Segundo a Constituição Federal, seria no mínimo 33. Na prática, até hoje, foi 33. Então, vamos lá. Esse é o pano de fundo do trabalho do STJ. Agora eu selecionei um próximo slide
os enunciados administrativos, 4 enunciados administrativos que me parecem bastante úteis na nossa prática. O que aconteceu? A Corte Especial do STJ, no ano de 2016, algumas semanas antes de entrar em vigor o CPC de 2015, se reuniu e tentou orientar os advogados a respeito de interpretações que ele viria a aplicar, quando entrasse em vigor o CPC e quando começassem a chegar em Brasília os recursos interpostos com base nesse novo CPC. Então, eu destacaria 2 orientações que são correlatas e que estão presentes nos enunciados 2, 3, a primeira orientação, e 5, 6 da segunda orientação. Na primeira orientação, o STJ disse que os requisitos de admissibilidade serão analisados à luz da jurisprudência dada à época da interposição do recurso. Por isso, no enunciado número 2, a ideia de que aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 73, que estão, muitos deles, conclusos em gabinetes aguardando julgamento no STJ, vão ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista do Código 73 e a interpretação dada pelo STJ da época. Contrário senso, aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015, os requisitos de admissibilidade recursal serão aqueles estipulados no novo CPC. A segunda orientação, a dos enunciados 5 e 6, diz respeito à possibilidade de correção de vícios estritamente formais, que foi tolerada pelo CPC de forma acertada, no meu modo de ver, em alguns artigos, entre os quais o 1029, parágrafo 3º. E o STJ disse que essa possibilidade deveria ser oferecida apenas aos recursos novos, ou seja, interpostos com base no novo CPC, e não aos recursos velhos. Essa norma do CPC foi muito importante porque ela visou coibir a chamada jurisprudência defensiva dos tribunais, ou seja, aquele apego excessivo às condições de admissibilidade, a razões de forma, em detrimento da análise propriamente do direito aplicável à espécie. Então, uma das principais alterações do CPC. À luz do CPC anterior, eu lamento também a existência de decisões que não conhecem de recurso pela ausência de verso de um documento obrigatório, cópia do verso de um documento obrigatório, ou realização de preparo a menor, etc. Hipóteses de não conhecimento dos recursos, quando não sanado o pagamento a posteriori do preparo. Mas eu lamento à luz do acesso à justiça, mas sabemos que, conforme disponibilizado em material complementar, existem uma série de acórdãos que vão nessa linha. Avançamos aqui. Então, atenção para essas 2 orientações. Requisitos de admissibilidade analisados conforme a lei vigente à época da interposição do recurso e abertura de prazo para correção de vício estritamente formal, com base no novo CPC, apenas aos recursos novos. Feitas essas 2 observações, nós vamos para o próximo slide, que fala a respeito da tempestividade, que é um problema que costuma enfrentar os advogados todos os dias. As principais inovações a respeito da tempestividade estão nos parágrafos 4, 5 e 6 do artigo 1003, essas que eu selecionei. A primeira delas diz respeito que recurso remetido pelo correio tem a sua tempestividade aferida pela data de postagem e não pela data do protocolo na Secretaria dos Tribunais. Os senhores que estão em casa podem acompanhar a súmula 256 do STJ, que tem a redação em sentido contrário aos recursos interpostos no STJ, se considera a data de chegada e não a data de postagem. Então, para encerrar essa celeuma, diante da interpretação da súmula 256, foi editado esse parágrafo 4º, para dar um critério mais objetivo. Alguns tribunais seguiam já o parágrafo 4º antes do CPC como regra de interpretação. Padronização dos prazos em 15 dias, conforme o parágrafo 5º, acho que isso já está bem assimilado pela comunidade. O Código anterior tinha prazos muito diferenciados, 5, 10 e 15 dias, dependendo do recurso. E o mais polêmico que eu botei em vermelho, que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. O que me parece? É uma das poucas hipóteses em que o Código atual ficou mais formalista que o Código Velho, porque no Código Velho não havia previsão alguma sobre o momento de comprovar a ocorrência do feriado local. E a jurisprudência do STJ no final da década de 2000 ia no sentido de se permitir a comprovação após a interposição do recurso, a chamada comprovação a posteriori. Agora, diante de norma expressa, temos regramento, e a própria Corte Especial do STJ, no ano passado, 2019,
ela concluiu que vale o que está positivado no CPC pelo legislador e apenas poderiam ser salvos os recursos que tivessem considerado a segunda-feira de carnaval como feriado, porque havia uma grande celeuma a respeito do feriado de segunda de carnaval ser local ou ser federal. Então, a Corte modulou efeitos, o STJ, e aceitou que os recursos interpostos antes da decisão da Corte Especial de 2019 pudessem ser salvos pela comprovação posterior do feriado de segunda-feira de carnaval. Avançamos aqui. Sobre os princípios do direito recursal, que nós vamos debater bastante nas nossas aulas, eu destaquei aqueles que são mais lembrados pela jurisprudência para fazer 2 ou 3 observações. A primeira delas, bastante acadêmica, a respeito do chamado princípio da colegialidade. Colegialidade. Ou seja, nós temos uma regra pelo CPC, que os senhores observam, 932, em que a decisão monocrática apenas deveria ser pronunciada quando houvesse súmula, quando houvesse acórdão em recursos repetitivos, quando houvesse acórdão em incidentes de assunção de competência, quando houvesse acórdão sobre a matéria no incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas, na prática, o que se vê em muitos tribunais é uma preferência pela decisão monocrática para além das hipóteses que o Código atual indicou expressamente. Ou seja, nós temos um regramento legal que não é seguido por todos os tribunais. Muitos tribunais priorizam a decisão monocrática para além da previsão do 932. Sobre a primazia do mérito, esse sim é uma grande inovação do Código atual, a ideia de viabilizar o acesso à justiça, a ideia de viabilizar a resolução do conflito entre as partes. Uma sentença terminativa, segundo crítica histórica da doutrina, não viabiliza adequadamente a composição do litígio. Então, na medida do possível, o judiciário deveria oferecer uma resposta quanto ao mérito da causa, quanto ao conflito que guiava aquelas pessoas. Faço a seguinte provocação para os senhores. Até que ponto o magistrado olha para trás, isto é, com certeza, mas até que ponto o magistrado deveria olhar para frente, isto é, idealizar uma solução que fosse adequada para salvaguardar as relações entre as partes para o futuro. Em alguns ramos do direito isso é bastante importante, como, por exemplo, no direito de família. Então, colegialidade, primazia do mérito e fungibilidade. Fungibilidade, minha posição, o Código deveria ter trazido um artigo expresso para guiar a fungibilidade no âmbito recursal. Não fez mais uma vez, o Código 73 também era omisso. Mas nesses 3 anos de vigência do CPC, nós já encontramos a jurisprudência consolidada no sentido de que o grande requisito para a aplicação do princípio da fungibilidade é a chamada dúvida objetiva. Ou seja, se houver discussão concreta na jurisprudência, na doutrina, omissão na lei, obscuridade na lei a respeito do recurso cabível, pela existência de dúvida objetiva, se afasta o chamado erro grosseiro. Se não há erro grosseiro na interposição de recurso, já existem muitas decisões dos tribunais admitindo a fungibilidade recursal, que é uma decorrência do acesso à justiça e que deve ser também aplicado enquanto princípio constitucional no direito recursal. Sobre a voluntariedade, chamaria a atenção para a previsão atual 998 do CPC, que autoriza, na linha do Código anterior, a desistência do recurso interposto sem a oitiva da parte contrária, afinal o recurso, pelo princípio dispositivo, interessa de regra apenas ao recorrente, mas salvaguarda no parágrafo único a apreciação da tese, se essa tese é importante para formar jurisprudência e para guiar julgamentos repetitivos posteriores. Então, aí estariam os principais princípios do direito recursal: duplo grau, colegialidade, primazia do mérito, taxatividade, unirrecorribilidade, fungibilidade, motivação, voluntariedade, consumação, proibição. A gente pode debater no WhatsApp, durante o nosso curso, aplicações concretas a respeito destes princípios. Então, encerro esse primeiro vídeo agradecendo a atenção de todos e convidando os senhores para acompanhar os posts que vou fazer no curso da semana, na página do Facebook, Atualização dos Recursos do Processo Civil, e eventualmente no meu Instagram, Daniel Starros. Agradeço a atenção de todos, espero que tenhamos uma semana de muito aprendizado. Abraço!